Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco do que é a profissão fotógrafo aqui no Brasil. Teoricamente, aqui no Brasil, para ser fotógrafo, você só precisa ter uma câmera fotográfica e mais nada. Essa ideia ainda persiste até hoje. Isso já mudou um pouquinho, porque eu acabei ensinando a como usar o modo M nas câmeras fotográficas. E nisso já fez com que muitas pessoas descobrissem como fazer essa câmera funcionar sem precisar usar automático, dependendo só de você. Muita gente ainda hoje se ilude com essa ideia da câmera fotográfica, né? De que a câmera é a coisa mais importante na fotografia. E eu ouço desde que eu comecei a carreira nos anos 80, desde essa época eu ouço como essa câmera é boa, né? Com uma câmera dessa até eu fazia igual. E isso segue até hoje, sim, ainda existem pessoas que falam a mesma coisa, que falam a mesma coisa de que a câmera é boa, né? Que a câmera é que faz a fotografia ficar boa. E mesmo alguns profissionais da fotografia, mas esses normalmente são profissionais da área da fotografia, onde precisa estar em contato com as pessoas, então precisa ter essa demonstração de equipamento poderoso. Essas pessoas até podem precisar, porque o cliente pode se sentir frustrado em ver uma câmera pequena com o fotógrafo, né? Mas isso é um problema psicológico da aceitação do equipamento do profissional, né? Dão uma importância muito grande a um material fotográfico do que ao fotógrafo que está segurando esse material. Então, por aí a gente já começa a ver que mesmo o cliente dá uma importância muito grande ao material fotográfico e não ao profissional. E essa ideia do equipamento fotográfico maior, melhor, faz parte dessa parte psicológica da população, né? Isso é no mundo inteiro tem essa excitação sobre o equipamento, né? Vocês podem notar, quanto maior a lente, mais atenção ela chama. Quando teve uma exposição de material fotográfico aqui em São Paulo, esses tempos atrás, a Nikon trouxe aquela 1200 lá, 700, 1200 milímetros, que é uma câmera, uma lente gigantesca, e é uma lente que todo fotógrafo vai chegar e falar: oh, nossa, que coisa mais linda, nossa, eu com uma dessas, né? Então, uma câmera como a SX50, essa Nikon P510, 520, ela tem uma câmera, né? Essa câmera tem uma lente que faz um efeito exatamente igual ou muito melhor, por um preço que é uma fração assim do preço da outra lente. Mas ninguém gosta da SX50 ou a P510, 520 porque não tem aquela enormidade, né? Então, quanto maior a coisa parecer ser, parece que é um fotógrafo melhor, né? E isso é uma fantasia muito grande, né? E a gente vê pela SX, né, que é uma câmera que tem todas as lentes dentro, inclusive uma 4800 milímetros, e tem gente que diz que a câmera que é ruim, né? E não o fotógrafo que não sabe usar a câmera. Isso não acontece só com câmera fotográfica. Vocês podem ver com carrões, né? Com carros grandes, com carros modernos, esportivos, motos de 1000 cilindradas, carro com turbo. Muita gente olha e fala, ó, né? Porque é um carro bonito, é uma moto bonita, é uma joia bonita, um relógio bonito, né? Uma mansão bonita. Tem as suas vantagens por serem bonitas, serem grandes, serem caras, serem poderosas, mas é simplesmente um fator assim psicológico dentro de nós para termos isso, né? É aquela falta do nosso brinquedo na adolescência, na infância, que a gente supre com esses brinquedos novos na parte adulta da nossa vida, né? Porque muitos desses carros, principalmente esportivos, muito caros, muito poderosos, carro com 500 HP, 1000 HP, onde uma pessoa vai usar um carro desses aqui na rua de São Paulo, ou mesmo aí na sua cidade, ou qualquer lugar onde tem uma rua de terra, assim, quem que vai conseguir andar com uma Ferrari dentro de um negócio desse? É simplesmente um material que ele usa como um enfeite, né? Então, esse tipo de material, né, esse tipo de
carro, moto, joia, relógios, mansões, roupa cara, câmera fotográfica cara, lentes muito grandes, elas servem mais como enfeite e aquele um símbolo do status quo da pessoa, né, um símbolo da classe social onde ela está, do que um uso prático para aquela coisa, né, um uso prático para as lentes. É a mesma coisa essa lente de 2000mm da Leica que custou 2 milhões de dólares para construir e um sheik árabe é dono dessa lente. Essa lente nunca é usada. Então, para que serve essa lente? Ela serve só como enfeite, assim. Essa lente deve ter tirado 5 fotografias desde que ela existe. Custou 2 milhões de dólares. E ela só serve como um enfeite mesmo, né? Como uma parte da decoração da casa do cara lá. Porque uso mesmo, prático, ela não tem. Na câmera fotográfica, além do tamanho da lente, vocês podem notar que quanto mais pixels tiver, quanto maior for o arquivo que ela produz, mais as pessoas vão achar que a foto é boa, né? Que a câmera é boa. Por quê? Porque tem mais poder, né? Tem mais pixels, tem milhões de pixels. Mas não adianta nada, né? Porque pra gente ter uma câmera que faça uma foto de 50 megapixels, a gente já tem que ter um computador com bastante memória RAM. A gente tem que ter uso para uma imagem desse tamanho. A gente já tem que vender fotografia para bancos de imagem ou então ampliar gigantesco para a gente poder ter essa câmera, né, para manter. E continuando com essa ilusão das câmeras fotográficas e essa quantidade de pixels, a gente pode notar nas fotografias de eventos, por exemplo. Normalmente, em qualquer desses eventos, tem os fotógrafos ali com Canon 5D, com Nikon 850, com essas câmeras full frame de bastante megapixels, né? Eles produzem uma imagem gigante, mas você vai ver o tamanho da imagem que esses fotógrafos estão usando, é sempre JPEG num tamanho mediano para baixo. Por quê? Porque eles não precisam de uma imagem tão grande. Então, se você já usa numa câmera que tem uma capacidade enorme de arquivo e você não usa essa capacidade enorme de arquivo e usa menos que a metade disso, então para que serve essa câmera com essa quantidade toda de pixels? Isso não é um casamento ou outro que acontece, ou uma festa ou outra, são em todas as festas, né? Em todos os lugares que você for ver, onde tenha fotógrafo de casamento, que o cara esteja usando uma câmera com uma grande capacidade de pixels, vocês podem ver no menu dele ali, no tamanho do arquivo da imagem, é sempre da metade para baixo. Nunca um arquivo RAW da festa, porque além de não precisar, e ele saber que não precisa, dá muito trabalho de tratar depois todas, né? Então, para quem acha que isso não é uma ilusão, é porque não entendeu ainda a fotografia, né? E tá ainda muito preso dentro dessa parte psicológica do material fotográfico, né? Muitas vezes esses fotógrafos, eles não são fotógrafos, eles são apaixonados por câmeras e equipamentos fotográficos, como são os colecionadores de carro. Se o fotógrafo é fotógrafo de estúdio, tem um estúdio e que precisa de equipamento, precisa ter vários equipamentos à mão, esse sim precisa desse equipamento, mesmo que ele compre uma lente e essa lente acabe sendo usada 2 vezes por ano ali no estúdio deles, talvez uma vez por ano, mesmo assim ele precisa dessa lente, porque uma hora ele precisa, e quando ele precisa estar lá. Agora, uma pessoa que não trabalhe com isso, né, ou que seja mesmo um fotógrafo de casamento, ele já não precisa de tanta coisa assim. Mas mesmo assim tem gente que gosta de acumular equipamento. Então, esses que gostam de acumular equipamentos não são fotógrafos, né? São colecionadores de equipamento e são apaixonados por equipamento fotográfico, por design de câmeras fotográficas e nunca por fotografia. Esse tamanho do pixels, ele deixa a foto melhor em qualidade da imagem, nitidez da imagem, só, né? Porque se eu pego essa câmera que tem uma capacidade de pixels muito grande e faço um panning, por exemplo, aí já essa quantidade de pixels e essa nitidez já perde a razão de existir, né? Porque se eu faço um panning com um celular,
eu posso acabar fazendo esse panning muito melhor do que com uma câmera full frame. E nessas câmeras full frame também, se caso eu tenha que usar uma velocidade baixa, ela pode tremer também. Então ela acaba já perdendo essa nitidez que todos esses pixels aqui deveriam dar, né? Então por aqui a gente também vê que existe uma grande diferença entre ser um apaixonado por câmera fotográfica e ser um bom fotógrafo. Às vezes eu leio nos comentários, principalmente nesse vídeo em que o Cartier-Bresson fala que as suas 10.000 primeiras fotografias vão ser as piores, tem alguns comentários que falam que esse tipo de conceito só era válido no tempo do analógico e no tempo do digital não vale mais porque a velocidade das fotografias aumentaram muito. E isso não tem nada a ver, né? E as pessoas ainda colocam em clique, né? Enquanto os fotógrafos aqui do Brasil confundirem a palavra clique com a palavra fotografia, esses que chamam uma fotografia de clique, eles não são fotógrafos, né? Eles têm certeza que a câmera vai fazer uma fotografia e a câmera realmente vai fazer uma fotografia. Do mesmo jeito que se eu pegar uma guitarra Fender ou uma Gibson da mais cara de todas, as mais lendárias, eu consigo fazer barulho, mas eu nunca vou conseguir fazer música sem estudar. A câmera fotográfica é a mesma coisa. Se eu colocar qualquer câmera na mão de uma pessoa no automático, ela vai sair fotos, ela vai conseguir fazer a foto sair, mas porque a câmera está fazendo. É a mesma coisa eu pegar um sampler, esse aparelhinho que os músicos usam hoje em dia, né? Já faz tempo que usam, né? E eu posso pegar esse sampler aqui e tocar as músicas pré-colocadas ali dentro e juntar tudo e acabar fazendo uma música. E a música pode até ter sonoridade e tudo, mas é uma música que não fui eu que fiz, foi um sampler que fez, né? Foi um aparelho que tinha lá os sons pré-feitos e eu fui lá e montei uma. Existem os rappers, esse pessoal que monta esse tipo de música, esses são músicos também, esses caras, esses são bons músicos também, porque eles conseguem montar essas músicas dentro de uma sonoridade, né? Dentro de uma produção musical que dê para ouvir e que seja agradável de ouvir, né? Diferente do que eu pegar uma coisa e fazer um barulho ali achando que é música. Eu posso até achar, depende do meu ego. Mas um músico ouvir aquilo, ele vai rir da cara, né? Então, se eu vou ficar ofendido ou não, depende do meu ego. Então, se eu ficar ofendido é porque o meu ego é muito grande, né? Agora, se eu não ficar ofendido e levar na brincadeira, é porque eu tenho certeza que é muito difícil de fazer música, assim como eu tenho certeza que é muito difícil de fazer fotografias boas, né? Com qualquer tipo de câmera. Voltando a essa coisa do clique, de 10.000 cliques, 10.000 fotografias para se conseguir uma foto, para você conseguir ser um mestre da fotografia, ou você conseguir ter fotografias boas. Para você ter uma ideia de como é um clique e uma fotografia, tem um aluno aqui da Escola Pública de Fotografia que ele trabalha com fotos de dança no final de semana lá, porque ele trabalha numa empresa que fotografa esses grupos de dança que dançam pelo Brasil inteiro, eu acho, né? Alguma coisa assim. Mas normalmente quando tem festivais de dança, eles vão em uma equipe e diz que num final de semana eles fazem 150.000 cliques em mais ou menos 5 fotógrafos. Então, dividindo 150.000 por 5, cada um desses fotógrafos faz 30.000 fotografias por final de semana. Então, teoricamente, esses fotógrafos, esses 5, a cada final de semana, eles viram mestre 3 vezes. Se eles fizerem 10 desses finais de semana durante um ano, eles viram mestres 30 vezes num ano. Para vocês verem como não faz sentido essa contagem de clique, e sim a contagem de fotografias boas. Então, nesse caso das danças, né, de balé, qualquer tipo de dança, por que 1.000 cliques dentro de uma peça dessa não pode ser contada como 1.000 fotografias? Pode até ser, são fotografias, mas são fotos muito medianas, né? Muito abaixo do medíocre, né? Numa peça de dança, existem em todo esse espetáculo mais ou menos umas 60 passos diferentes, né? 60 movimentos de dança, onde cada um desses movimentos existe o ápice desse movimento, o ápice da manobra da dança, que se chama stretch, né? Que é onde é o
pico dessa movimentação do corpo. E nesse movimento todo, na movimentação, é só nesse pico que é onde está a fotografia. Mesmo que eu pegue e faça uma sequência desse movimento todo, tire 30 fotografias da sequência inteira, é uma fotografia que vai ficar boa. E isso se conseguir pegar aquele momento decisivo do stretch, né, do pico do stretch, que é onde esse movimento vai estar no ápice dele, né? Então, depois disso já passou, antes disso já não é, né? Então, e esse pico ele tá ali no milésimos de segundos ali do movimento, porque é rápido demais, né? Dentro de um balé, por exemplo, você conta no máximo 60 fotografias. Isso se ficar 60 fotografias boas, né? Onde os bailarinos falem que a foto tá boa, que pegou no ápice, né? A coreógrafa ou o coreógrafo olha as fotos assim, nossa, aqui tá bem no ápice mesmo. Aí sim, conta uma fotografia. Agora, o resto da sequência toda, isso tudo é descarte, isso tudo é lixo. Então, não serve pra nada. Não adianta você pegar a câmera e bater 10 mil fotos aqui e achar que é o mestre, né? Porque é loucura, né? Além disso, de acharem que um clique é igual uma fotografia, ainda tem esses que acham que a manipulação, a montagem, o HDR é fotografia. Eles já têm esses nomes HDR para diferenciar da fotografia, né? Montagem, HDR, manipulação. Eles já usam esses termos para diferenciar do que é uma fotografia original, né? Todas podem ter uma aparência fotográfica, mas se descobrirem que aquilo é uma manipulação, que é uma montagem, a carreira toda vai pro buraco, né? Assim, existem aqui, eu deixei até uma história que eu não vou colocar o nome das pessoas aqui, porque é chato isso, né? Porque os caras acabaram perdendo tudo que eles investiram na vida fotográfica deles, desde o comecinho da carreira até o auge dele, de onde eles caíram, né? Então, existem aqui várias histórias verdadeiras, né, de grandes nomes da fotografia aqui, brasileira, internacional, europeia, americana, brasileira. Em todos os lugares já aconteceu isso, que isso não é uma coisa incomum acontecer, né, porque as pessoas confundem a manipulação montagem com fotografia. Esses caras, eles já estavam assim no auge da carreira. Eles estavam dentro do mercado internacional de fotografias, do mercado de fotografia de alimentar publicações, né, de vários tipos, não só jornalismo, né? Esse brasileiro que caiu, ele não era do jornalismo, mas sem querer ele acabou falando que em algumas fotos deles tinha montagem, né? A foto dele tinha montagens que ele fazia. A partir disso, quando eles descobriram que, pô, você é fotógrafo ou é um photoshopeiro, né? Então, para fazer a montagem, você não precisa nem ser fotógrafo, né? Então, que fotógrafo é esse que usa um Photoshop para montar uma fotografia e para dizer que é fotografia, né? Então, ele está enganando assim o público, né? O público acha que é uma fotografia original, mas no final é uma montagem. E a partir do momento que descobriram que era montagem a foto dele, a carreira dele acabou. A credibilidade dele no mundo fotográfico acabou. Todos os clientes abandonaram, porque você não pode vender uma mentira dentro de uma revista, né? Teoricamente, né? Isso não foi só com brasileiro, isso já aconteceu com um fotógrafo alemão que também era famosíssimo. Tinham fotos lindas assim e no final descobriram que era montagem. E no final também desabou a carreira. Então imagine esse desabar a carreira para algumas pessoas que olham de longe, elas falam assim, ah, né, tranquilo, né, isso não tem nada a ver, mas a carreira fotográfica dessas pessoas acabou simplesmente, elas estão desempregadas na área fotográfica, assim, do que elas tinham, né, assim, eles tinham bancos de imagens que tinha um valor imenso, e esse valor imenso desses bancos de imagem deles, privados, simplesmente desapareceu. Todo o equipamento que ele investiu na vida dele, todos os gastos que ele fez com viagem, com equipamento, com luz, com ajudante, com guia, com tudo para se produzir esse material fotográfico para ele vender, tudo isso foi jogado no lixo, né? E tudo isso por causa de uma montagem.
Teve uns que aconteceram por causa de uma fotografia só. Esses caras vão ter que recomeçar a carreira de novo, né? E para quem sabe o que é perder o emprego e ter que recomeçar de novo numa outra, ou de uma outra forma, ou numa outra profissão, sabe que isso não é uma coisa simples, principalmente quando você já é adulto, né? Acima de 40 anos. E é bom lembrar, né? Montagem não precisa de um fotógrafo. Só precisa de alguém que saiba usar muito bem o Photoshop, né? Ou o Corel Photo Paint, né? E é uma coisa que você tem que lembrar, você não pode enganar o seu público, você pode enganar uma parte do seu público. Uma hora vai ter um público muito mais especializado vendo suas fotos, principalmente quando você atinge um auge na carreira. Esse público que vai te criticar não é um público de Facebook, é um público especializadíssimo em fotografia. E esse pessoal especializado, eles conhecem truques de montagem, sabem onde estão as montagens, sabem como procurar. E isso é um perigo muito grande para quem quer seguir a carreira fotográfica. Você não pode enganar, né? Enganou em qualquer profissão também, né? Se engana, acaba se dando mal, né? Às vezes as pessoas aqui, alguns alunos aqui, não são todos, é lógico, são só alguns, outros talvez não tenham coragem de falar, né? Mas alguns falam que as aulas estão ficando chatas e cansativas, mas existem algumas aulas que são em texto que eu não tenho como deixar essas aulas muito vivais, né? Porque você tem que prestar atenção porque é um texto escrito. Então, o aluno é quem tem que prestar um pouco de atenção, né? Você pode ver em qualquer faculdade, principalmente essas noturnas, mesmo diurna também que acontece isso, porque muitas vezes alguns alunos vão para balada, né? E chega nas últimas aulas ali, ou então naquele acha que tem menos interesse, então ele já está dormindo, ou então acaba indo embora. Nas faculdades à noite, você pode ver em qualquer faculdade, em qualquer curso, né? No final da aula, ali na última aula, na penúltima aula, aquela quantidade toda de alunos já está em menos da metade. Na última aula, se for algum tipo de aula em que o professor tenha que explicar alguma coisa, nesse tipo de aula você pode notar que vai ter um, dois ali no final da aula, se for faculdade noturna, só vai ter um ou dois ali interessado em ouvir o que ele está falando. E eu tenho certeza, assim, isso já mostra aí, né, nas histórias dos profissionais que existem em todos os lugares do mundo, que muitos desses profissionais assistiam todas as aulas, né, os profissionais que estão se dando bem hoje em dia, eles ficavam na aula até o final porque é um assunto que deve ser aprendido, né, como essas minhas últimas 4 aulas, é um texto longo feito pela Nikon, simplesmente é a Nikon em 1986, a Nikon era a fabricante mais importante da vida fotográfica no mundo inteiro. A Nikon era a empresa que mais vendia, a que mais tinha credibilidade no mercado, que tem ainda credibilidade, e o Roland Kiefer era um profissional extremamente bom, avalizado pela Nikon. Essas aulas parecem cansativas, parecem chatas? Parecem, mas ela ensina a como você proceder numa viagem, como você criar um trabalho em série para você mesmo fazer seu trabalho. Esse tipo de trabalho em série que o Roland Kiefer ensinou nessas 4 últimas aulas é exatamente o que o Sebastião Salgado e a Lélia, esposa dele, fazem. Simplesmente. É cansativo? É, mas é a aula, é uma coisa que está te ensinando alguma coisa. A aula você só vai sentir o bem que ele te fez só quando terminar. Normalmente, quando termina um curso inteiro, é que você vai sentir que valeu a pena você se esforçar. Nessas 4 aulas da Nikon, ele ensina a como você sozinho fazer toda essa produção fotográfica, separar, né, se portar na viagem, depois separar as fotografias, montar um álbum, montar uma sequência que fique bonita. E o Roland Kiefer está ensinando você a como você fazer isso sozinho. O Sebastião Salgado nem isso ele faz sozinho, né? O Sebastião faz as fotos e a esposa dele é quem edita as fotografias, ela que separa todas, ela que manda ampliar as que ela mais gostou e tudo, né? E ele entra lá no meio só como uma consulta, mas quem mais faz essa parte do contato entre o fotógrafo e o público,
que vai ver as fotografias do Sebastião Salgado é essa esposa dele, que é a Lélia Salgado. É ela que é a produtora, editora das fotografias do Sebastião Salgado. Ele ainda tem essa sorte de ter uma pessoa junto. Nós não temos essa sorte porque nós não tivemos, sei lá, a nossa instrução de economista como ele teve, e tem uma esposa que deve ser fantástica também, né? A esposa, a Lélia dele, deve ser maravilhosa, porque eu, desde que eu comecei a fotografar, qualquer um, mesmo você, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com várias pessoas. Se você chegar para os seus pais e falar assim, pai, eu vou largar tudo e vou virar fotógrafo, quero ver o que o seu pai ou a sua esposa vai falar. Você chegar para sua esposa assim, você tem um emprego que ganha bem, um emprego estável dentro de alguma coisa. Eu quero ver você chegar para sua esposa, ou você, uma mulher que tem um emprego estável e tudo, chegar para seu marido e falar assim, eu vou largar tudo para ser fotógrafo. No mínimo, as pessoas vão achar que você tá louca, né? Ou que você tá louco. Isso é mais fácil de acontecer, assim, né? De acharem que tá louco com o homem do que a mulher, né? Mas com os dois, se tem um emprego fixo, estável e vai mudar completamente, todo mundo acha que é loucura, né? Então, Sebastião Salgado fez isso. Ele largou um emprego de ponta, que no mínimo ganhava bem, chegou para a esposa dele, eu vou me aventurar na fotografia. E a esposa dele concordou. Aí vai fundo, meu amigo, né? O esposo dela, assim, pô, se você acha que é isso que vai te fazer feliz, é isso que você quer, ela deu a maior força para que ele conseguisse. E a gente vê hoje em dia que ele alcançou um topo muito alto. E isso não foi sem sacrifício. Esse topo que ele conseguiu não foi só na moleza, né? A gente vendo de fora, a gente acha que é bem fácil fazer isso, mas isso não é mesmo, né? Isso é uma coisa extremamente difícil de organizar e muito, muito difícil de dar tudo certinho no final. Normalmente não dá certinho, mas você tem que prever todos esses erros, onde você vai conseguir fazer todo esse trabalho e no final desse trabalho mostrar a melhor parte do que você fez, que foi essa seleção nacional fotográfica do seu plantel de fotografias que você fez essas viagens, né? Então, essa seleção que você fez é a mesma seleção que o Sebastião Salgado faz, que a Lélia faz para ele, e é a mesma seleção, é o mesmo procedimento que o Colin Kiefer ensinou pra gente nessas aulas. Então, a aula realmente é cansativo. Eu tenho certeza, eu estudei muito em aula, em cadeira, e eu sei como é cansativo e sacal às vezes não tem saco de nada. Mas se você conseguir aguentar, prestar atenção ali, esquecer que você quer beber, quer sair, quer namorar e prestar atenção naquele tempo, namora depois, namora amanhã ou namora outra hora, e prestar atenção no que você está querendo aprender, eu tenho certeza que no final você vai se sentir bem, porque você vai estar acumulando um pouco mais de conhecimento, ao invés de ter esse preconceito ao conhecimento e dizer que não, porra, é muito saco, isso eu não quero aprender. Então, isso não é um problema meu. Desde que eu comecei esse canal, eu já falo ali desde o começo, né? Eu fiz esse canal como um arquivo meu, né? Então eu tô arquivando tudo que eu sei de fotografia e deixando aberto ao público para quem quiser consultar, né, e aprender fotografia, né, porque eu acumulei isso tudo e eu não tenho o que fazer. Uma hora eu vou morrer, né, não tem jeito, uma hora eu vou ter que morrer. E se eu acabar morrendo sem deixar o que eu acumulei e que não existe esse conhecimento acumulado, escrito em qualquer lugar, ele não existe de forma alguma, você pode procurar onde você quiser, você vai ver que todas essas aulas, né, a maioria das aulas que eu fiz, você nunca achou em lugar nenhum isso. Você nunca viu nada disso em fotografia e você não tem nem a possibilidade de se achar essas coisas que eu ensino aqui. Essa revista da Nikon, do Kiefer aqui, por exemplo, de 86, quando você conseguiria ver essa revista? Primeiro porque ela está em inglês, né? Se eu não coloco essas coisas que eu conheço, que eu sei que existem, dificilmente vocês conheceriam. Vocês podem ver, eu já consegui mudar várias coisas aqui, né? Eu já consegui mudar a palavra amador,
já consegui deixar a palavra câmara mais firme aqui no mercado, né? Porque existe uma razão de ser câmara com A, né? Já fiz as pessoas entenderem como funciona uma câmera fotográfica manualmente, né? Então, aos poucos a gente vai mudando essas coisas. Eu tenho certeza que tudo isso que eu já coloquei aqui são coisas que eu aprendi porque eu li em vários lugares. Você tentar ler essas coisas que eu já aprendi pode até ser impossível, porque muitas dessas publicações não existem mais. Então, você tentar pesquisar tudo isso, você vai levar muito mais tempo do que eu, porque você só vai procurar em bibliotecas, né? E você vai ter que correr o mundo atrás dessas coisas. Então, para finalizar, esse canal que eu fiz em homenagem à minha mãe e meu pai, a todo o conhecimento que eu consegui acumular durante todos esses anos, porque eles me deram força sempre, né? Minha mãe principalmente sempre me deu força. Meu pai, pra vocês terem uma ideia, né? Ele falava para mim assim, pô, vai procurar outra coisa para fazer, fotógrafo não dá grana, fotógrafo não dá. Então isso foi meu pai que falou, né? Então esse canal eu fiz só em homenagem a eles e um lugar onde eu possa arquivar esse meu conhecimento. Eu tenho certeza que todo esse conhecimento que eu sei é bom para você aprender fotografia, porque eu usei tudo isso para aprender, sou um bom fotógrafo, sei como fazer fotografias boas, e eu tenho certeza que se você vê e prestar atenção nessas aulas, você vai aprender a fotografar muito mais rápido do que uma pessoa que vá sozinha procurando, a não ser que seja alguém como um Sebastião Salgado, seja alguém muito bem focado, pode até ser novinho, mas essa pessoa tem que ser muito bem focada na fotografia. Enquanto você confundir clique com fotografia, confundir câmera fotográfica com fotografia, confundir montagem, manipulação com fotografia, confundir HDR com fotografia, você ainda não é fotógrafo, porque você ainda não entendeu o processo fotográfico. Fotografia quer dizer escrita com a luz, e a fotografia é o resultado que a câmera fotográfica, que é a caneta, escreveu com o meu olho e a minha cabeça. Quando você não confundir mais essas coisas com a fotografia, aí você já vai ser um fotógrafo. Enquanto você confundir essas coisas todas, você não é um fotógrafo, você simplesmente é um colecionador de câmera. Dessa forma, eu vou ter que sancionar o que o PC Siqueira falou naquele vídeo dele. Foi uma polêmica na hora que lançaram, que ele fala, você não é fotógrafo. E realmente, você ainda não é um fotógrafo. Você, para ser um fotógrafo, você precisa estudar. Você pode até fazer aquelas fotos como se eu fizesse música, por exemplo. É só um garrancho ainda. Para eu ser fotógrafo, eu tenho que transmitir mensagens. Eu tenho que escrever um livro bem escrito. E não uma imagem sem muito sentido, onde só faça sentido para você. Então nesse vídeo eu venho pedir para vocês para que tentem não confundir entretenimento com aula. Nesse canal aqui a gente tem um ou outro vídeo que é um entretenimento, mas os 420 vídeos que tem aqui de aula são aulas mesmo, né? Então depende de você prestar atenção. Eu não posso fazer nada por você. Eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer por você é o que eu tenho feito, que é colocar as aulas. Agora, se você quer ser um bom fotógrafo, aí precisa desse sacrifício e desse esforço seu para tentar aprender o máximo que você puder. Senão, é você quem não vai ser um fotógrafo, né? Ou não vai ser um fotógrafo tão completo quanto você possa ser. E eu tenho certeza que quem assiste todas essas aulas prestando atenção, hoje em dia já está muito melhor fotógrafo do que estava no começo, que foram 3 anos atrás. Bom, então é isso, pessoal. Desculpem a bronca, mas vocês têm que lembrar que quem quer estudar, quem quer ser fotógrafo são vocês, né? Eu já sou fotógrafo há muitos anos e tô tentando repassar o que eu sei para quem quiser aprender, assim, de graça também, né? Esses vídeos vão ficar abertos para sempre aí. Mas eu só queria lembrar que
quem tem que estudar são vocês, né? Não eu. E eu também não tenho nenhuma pretensão assim de virar um mega youtuber aqui, porque a gente olhando o YouTube, né? A gente vendo o público que o YouTube tem, a gente nota assim pelo Social Blade ali, que é o que faz as estatísticas do YouTube no mundo inteiro. Então a gente pode ver e perceber que o YouTube ainda é um lugar do entretenimento, né? Então aulas no YouTube ainda são pouco vistos, né? Mas isso ainda vai mudar, né? Porque o YouTube é uma coisa nova. A televisão normal tá mudando também, né? Já não tá sendo mais a mesma coisa. E eu tenho certeza que esse público no YouTube ainda vai mudar, né? Ainda vai ficar um pouco mais adulto, né? Do que é hoje em dia, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Estude se você quiser ser um bom fotógrafo, porque é essencial. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.